Bom, a gente está hoje aqui com a turma de produção de moda da SPM Sul, do curso de Design de Moda. E a proposta é um bate-papo com profissionais do mercado que possam nos possibilitar um entendimento melhor da área que a gente está estudando. São profissionais de áreas diferentes, de estados diferentes, que vão falar um pouco de si, da sua profissão, como começaram, o porquê escolheram moda. E o mais importante é tentar fazer com que seja uma janela, seja uma porta, seja um caminho para esse pessoal que está aqui sonhando, trabalhando, estudando, de possibilidades no mercado de trabalho. Eu vou pedir para que, primeiro, todos os acadêmicos da disciplina de produção se apresentem, tá? Fiquem bem à vontade. E depois eu vou pedir para os nossos convidados especialíssimos, que é o Fernando Piccoli, que é a Samira Trancoso e a Mad Miller, que falem um pouquinho de quem eles são, para a gente poder começar a nossa conversa. Bom dia, meu nome é Vitória Tomé, eu estudo design de moda aqui na SPM, estou no 3º semestre e gosto muito da parte de moda sustentável e da criação também. Bom dia, meu nome é Frederico Becker, eu estudo aqui na SPM e me interesso por quase tudo, basicamente isso. Bom dia, meu nome é Luísa Tramontina, eu tenho 18 anos e eu faço design de moda no 3º semestre e eu me interesso muito por produção de moda. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda, eu estou no 3º semestre também de moda aqui na SPM e eu me interesso bastante pela parte de criação, assim como a Vitória, e pelos trabalhos manuais, assim, nos trabalhos eu sempre prezo pela parte estética. Assim. Bom dia, meu nome é Guilherme Brenner, eu estudo design de moda também, estou no 3º semestre e gosto bastante de parte de criação. Meu nome é Isabela, eu estou no 5º semestre de design de moda, eu vim do design visual e eu gosto muito de unir as duas áreas. Bom dia, meu nome é Isabela também. Eu estou no 5º semestre também. E eu quero muito trabalhar com produção, é a coisa que eu mais me identifico. Fotografia também é uma coisa que me interessa muito, então é perfeito, né? Eu me encaixo muito e não tenho dúvidas que eu quero. Bom dia, eu sou a Bruna Furtado, eu estou no 3º semestre, eu trabalho com produção de moda faz 1 ano já. Eu comecei como assistente da Gabriela Casartelli e agora a gente divide as coisas em enlouquece juntas e estou começando a investir no meu lado sozinha, assim, criar um pouquinho de asas. E é isso. Gosto bastante de produção, né? Entrei na faculdade até por causa da produção que eu comecei a fazer antes de começar. Bom dia, meu nome é Carmel, eu estou no 3º semestre de design de moda e gosto muito da área da criação. Bom dia, meu nome é Amanda Ferracini, eu estou no 5º semestre, design de moda, e eu gosto mais da parte de criação, mais manual, costura, essa parte, assim. Bom dia, meu nome é Victoria Rosito e eu gosto bastante da parte dos negócios da moda, mas também o que tiver para fazer, eu estou fazendo. Perfeito. Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho o pessoal da moda aqui da SPM, eu gostaria muito que os nossos convidados se apresentassem para a gente poder começar esse bate-papo e começar a sanar um pouquinho essas curiosidades e essas surpresas que vão encontrar, que esse pessoal vai encontrar no mercado de trabalho, no mercado de moda. Olá, bom dia, pessoal. Primeiramente, para mim é um prazer estar aqui. Eu fui convidado pelo Raul, que é um fotógrafo que dá aula aqui na SPM. E aceitei na hora o convite, porque para mim é muito legal estar dividindo conhecimento com pessoas que têm praticamente a minha idade e não faz muito tempo que eu saí da faculdade também. Eu sou fotógrafo de moda, eu trabalho há 4 anos com fotografia de moda e eu entrei nessa área um pouco de paraquedas. Eu me formei em Direito, fiz
especialização e mestrado na minha área, que era ciências criminais. Sério? E eu costumo brincar que a área do direito é a área que forma mais profissionais de outras áreas, porque muita gente vai embora do direito. Eu tenho colegas tatuadores, eu tenho colegas da moda, muita gente da moda. Inclusive, tem uma grande amiga minha que já faz hoje trabalhos comigo, ela se formou em Direito e terminou design de moda agora. Eu gosto de falar que eu tive que correr atrás um pouco de me colocar nessa área, porque a minha formação é completamente diferente. E a cada dia eu venho tentando ganhar o tempo que eu perdi, digamos assim, fazendo outro curso que não da minha área. Eu terminei o Direito e fui fazer teatro também. Eu fiz 4 anos de teatro e eu queria, de alguma forma, me expressar artisticamente. E eu vi que, depois de um tempo, não era exatamente isso que eu queria fazer. Eu não queria ser ator. Eu queria fazer alguma outra coisa artística. E aí eu entrei na fotografia e comecei a fotografar a paisagem. Um belo dia, por causa de uma amiga minha, que era maquiadora, eu fui convidado para fazer um trabalho de fotografia de moda, um lookbook. Uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha fotografado pessoas. Eu não gostava de fotografar pessoas. Eu não me sentia bem fotografando pessoas, tendo que dirigir pessoas. Eu não sabia fazer isso. E eu não entendia nada de moda também. Eu não sabia como funcionava o mercado, eu não sabia como produzir um ensaio. E, de repente, de um dia para o outro, eu estava fazendo isso. Eu estava fotografando, eu estava fazendo cabelo, eu estava fazendo maquiagem, eu estava produzindo, eu estava fazendo styling. Porque uma das coisas que acontece muito quando tu começa é que tu tem que fazer tudo. Não é de uma hora para outra que a gente sai fotografando exatamente o que a gente quer ou produzindo, fazendo styling da forma como a gente quer. A gente tem que saber fazer diversas coisas. Não só o nosso trabalho, mas aprender um pouco sobre tudo. Isso é bem importante, porque hoje em dia eu acredito que os profissionais estão cada vez mais multifuncionais e não determinada pessoa é um designer de moda e ele só trabalha com aquilo ou só trabalha com modelagem, enfim. Não, daqui a pouco algum de vocês aqui pode virar um fotógrafo de moda. Eu acredito que tenha muito potencial dentro da área do design de moda, em formar profissionais da imagem e profissionais do styling, por exemplo. Então, para mim foi bem importante descobrir como me colocar e como me inserir nesse mercado. E fui aprendendo na tentativa e erro. Fiz cursos aqui em Porto Alegre, em São Paulo e Nova York, para tentar ganhar o tempo que eu não tive com uma graduação, por exemplo, ou muita gente que faz fotografia é formada em publicidade, ou alguma coisa na área da comunicação, ou própria moda também, tem fotógrafos que são formados em moda. Então, há 4 anos eu venho fotografando moda e, no momento atual, eu fotografo bastante ensaios autorais, que é onde eu me identifico mais, onde eu consigo colocar a minha identidade. São os ensaios que estão passando aqui na televisão. Todos que estão aqui são autorais, exceto 1 ou 2 que são comerciais, mas que têm um pouco da minha identidade. E estou fotografando um pouco de publicidade, que é uma coisa que acontece muito no nosso mercado. A Madi vai falar um pouco sobre isso também. A gente é muito requisitado para fotografar dentro da parte comercial mesmo, parte de publicidade, ou para trabalhar com styling, para publicidade, para campanhas que não são só de moda também. Mas a minha parte autoral e a minha parte de fotografia de moda mesmo é onde eu mais me identifico, onde eu mais quero trabalhar no futuro. Bom dia, mais uma advogada se apresentando para vocês.
Gente, eu sou formada em Direito, porque na época não existiam cursos de moda. A pessoa aqui antiga, jurássica, provavelmente uma das mais velhas do mercado. Experiente, não diz mais velha, que não pega bem. E eu fiz a faculdade de Direito, o que foi muito bom, porque me ajudou muito a entender contratos de trabalho e tal, e até fazer uns habeas corpus para amigos que eram presos. De vez em quando a gente pode dar uma mãozinha. Eu fiz a Escola Superior do Ministério Público, porque meu pai me obrigou, eu tinha que fazer Direito, e eu tinha que ser doutora e passar num concurso. Aí eu não passei no concurso de promotora, eu passei num concurso para o Tribunal Regional Federal, TRF. E aí, quando eu passei, mostrei para ele, passei, posso agora continuar a fazer o que eu quero, meu pai me liberou, porque ele me disse, só vai fazer carreira na moda se tu mostrar que não é burra, porque eu acho que só tem gente superficial na moda. A gente sofre um estigma, vocês devem imaginar. Ai, faz moda, ai, que coisa superficial, como são fúteis. As pessoas não imaginam o que a gente trabalha, não imaginam o que a gente estuda. Vocês todos devem já ter sentido, né, que nunca a gente da moda é tão levado a sério como quem fez medicina ou direito. Vejo vocês fazendo assim porque vocês já sentiram na pele. Então, pessoal, o nosso trabalho é muito nobre, porque a gente, quando o nosso trabalho aparece, a gente movimenta milhões de dinheiro da indústria da moda, onde muitas pessoas têm empregos, muitas marcas se dão bem, muitos modelos vão para frente através do nosso trabalho. O nosso trabalho é invisível. A gente está ali arquitetando as coisas e nós não ficamos muito famosos como, né, os empresários, as marcas ou os modelos. Mas o nosso trabalho tem um grande valor, porque a gente movimenta e oxigena a indústria da moda. Eu fui fazer uma especialização em moda só depois, mais velha, na PUC, e atualmente eu concluí um mestrado em Portugal em Ciências da Comunicação. E o meu objeto de estudo lá foi a comunicação das marcas de moda sustentáveis, né? Eu estudei a percepção da moda sustentável no Rio Grande do Sul, que é um assunto que me interessa bastante. Mas, nesse meio tempo, fiz muitos trabalhos na moda, com desfiles, com publicidade, muitos trabalhos como professor de vocês, que também sempre esteve ligado ao mercado como um dos grandes expoentes. E agradeço muito o convite, Antônio, aproveitando, porque, graças a ele, eu estou aqui hoje com vocês. E a carreira da moda é linda, mas ela não é esse glamour todo que as pessoas imaginam, e eu tenho certeza que vocês já perceberam. Como o Fernando muito bem colocou, a gente tem que fazer tudo. Produzir tudo, ser assistente de tudo, servir café, limpar um chão de um camarim, se a pessoa não apareceu para fazer, vocês não vão trabalhar num lugar sujo, não vão colocar uma roupa lá amassada, a passadeira não apareceu, vocês vão passar a roupa, a costureira não apareceu, vocês têm que saber costurar. Na verdade, eu, como não tenho a formação da moda, eu ficava ali, meu Deus, será que eu vou conseguir pregar um botão correndo? Aí as meninas, as alunas de moda, ô, tia Madi, dá para usar cola quente assim na emergência? Aí eu, cola quente, não preciso pregar um botão, que maravilha, pá, cola quente. Claro que nem sempre dá para fazer esses truques, mas a gente tem que aprender a se virar nos 30. Eu acho que um produtor de moda, se vocês querem abraçar a carreira, vocês realmente têm que ter aquela humildade de fazer qualquer coisa. Eu vejo hoje alunos que saem dos cursos de design de moda muito preocupados em fazer o styling, fazer curadoria de moda, editar um desfile, mas as coisas simples, as coisas, né, de chão de fábrica, que a gente chama, do dia a dia, as pessoas não querem fazer. Eu fui fazer um desfile no Rio de Janeiro e as alunas de uma escola de moda bem famosas chegaram arrumadas com salto alto, super escovadas, lindas, batendo cabelo, assim, aí eu ajoelhada, crepando o sapato, e elas chegaram e perguntaram, por favor, onde é que está a stylist? Aí eu falei, sou eu mesma. Elas não acreditaram, que a stylist do desfile estava ajoelhada, horrorosa, sem maquiagem, crepando um sapato. Enquanto elas estavam lindas na escova, saltão, me olharam e perguntaram, o que é para fazer? E eu, primeiro tiro o sapato, prende o cabelo e já vai ali crepar sapato também. Elas ficaram horrorizadas, porque elas eram estudantes de moda, elas achavam que iam lá para editar o desfile inteiro ou para tirar foto com os famosos todos que estavam ali, o que, aliás, acontece. Quando as minhas assistentes estavam todas tirando foto com a Cláudia Raia, com não sei quem, que estava num outro desfile, eu não tinha uma assistente na hora que eu precisava que elas vestissem as modelos, estavam todas fotografando com os famosos, porque ficam todos num lugar aberto, assim. É interessante que às vezes não tem camarim especial. O famoso está lá, pertinho da gente, e para algumas pessoas isso é muito importante. Só que o trabalho é de ralar, gente. Eu nunca tiro assim o sonho das pessoas de que trabalhar com moda é incrível. Tu citou colegas, assim, né, a Gabi Casartelli e tal. Pessoas que fazem tudo. Se precisarmos pegar uma vassoura e limpar o camarim, a gente vai limpar. Isso não desmerece a gente. E outra coisa que o Fernando comentou antes com vocês é, nem todos os trabalhos vão ser incríveis. Às vezes a gente vai seguir um layout, ou a gente vai ter um briefing que vocês vão olhar, ai, eu não quero fazer isso. Mas a gente vai fazer, gente. Porque alguém tem que fazer.
porque esse cliente, esse produto tem um público que vai comprar aquilo. Mas não é a minha verdade, não é o que eu quero fazer. Mas tu é uma profissional do mercado, sejam neutros e isentos de preconceitos, não façam juízo de valor. A não ser que seja uma coisa que agrida vocês. Eu estou fazendo uma foto de uma coisa que eu não acredito, por exemplo, uma campanha de cigarro. Eu sou antitabagista, não vou produzir essa campanha. Eu entendo convicções pessoais, pessoas que são veganas, né? Não querem trabalhar lá com alguma coisa que tenha couro de animais e tal, peles de animais. A gente até entende esse tipo de motivação, mas, em princípio, sejam neutros. Se isentem de valorar alguma coisa, porque o nosso trabalho é entregar um produto que vai ser consumido para o público que seja, mas fazer da melhor forma possível, sem julgar. Eu acho que a gente tem que ser muito aberto, livre de preconceitos. Vou passar a palavra, que eu já falei demais. Bom dia. Obrigada pelo convite. Peço desculpas inicialmente pela minha voz rouca, mas é esse clima gaúcho, né, que nos prega essas peças. Quando perguntam qual a minha profissão, eu sempre respondo que eu sou estilista modelista, porque a gente sabe, né, que nem todo estilista sabe modelar. E eu tento, ao máximo, valorizar a importância do modelista dentro de todo o processo, assim. Então, esse eu acho que é o meu principal mote hoje em dia. Eu tenho 15 anos de indústria, né? Sou paulista, 15 anos de indústria. Estou na área docente há uns 7 anos. E eu já trabalhei em diversas áreas. Eu acho que uma das coisas importantes, que acho que foi uma, né, colocação de todos, é que eu também nunca disse não. Então, quando alguém dizia, vai para a área de compras, vai para tal área, eu acho que você é boa nisso, acho que você é boa naquilo, e eu falava, tá, vamos ver o que dá. E eu sei que isso, cada coisinha teve um ponto importante, e isso fez eu ser a profissional que eu sou hoje. Eu me considero bem aberta, porque eu entendo de várias áreas, assim, menos de produção de moda. Eu estou dizendo dentro do ambiente industrial, tá, gente? Eu não sei se é para a gente começar a falar. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque eu sou filha de costureiras, né? Filha de costureira. A minha mãe, ela tinha um ateliê com a minha tia e roupas de alta costura, então eu cresci embaixo da mesa de corte dela. Então, de verdade, eu nunca pensei em fazer outra coisa, porque eu nunca tive a chance de ser outra coisa. Eu não imaginei que pudesse ser outra coisa, então eu sempre fui por ali. Eu tenho uma brincadeira que eu tinha com a minha mãe, que ela dizia assim, toda vez que ela terminava um vestido de luxo assim, para uma cliente dela, ela tinha que fazer a miniatura para mim em Barbie. E aí eu ficava esperando, quietinha, guardando os tecidinhos para ela fazer a miniatura. Então, a minha mãe trabalhava o dia inteiro e à noite ainda tinha que fazer a miniatura comigo. Hoje eu tenho dó dela. Mas daí, uma outra coisa que ela dizia era, quando alguém te dá um presente, você tem que dar um dos teus, que era para aquela coisa de não ter acúmulo e tal, né? E quando alguém me vinha com ursinho de pelúcia, eu, obrigada, mas eu não quero, porque eu não vou dar nenhuma das minhas Barbies e dos meus vestidos. Então, era uma das minhas brincadeiras. Para dizer o quê? Justamente que eu nunca desfoquei, assim, eu sempre fui naquela linha. O meu pai, ele é um comerciante, ele tem lanchonete, restaurante, ele ia mais para essa área dos alimentos, mas nas horas vagas ele é um pintor. Meu pai é espanhol, ele pinta quadros belíssimos, assim. Então, eu cresci assim, no meio de muito tecido, muita tinta, muita arte. Uma das minhas lembranças de infância é a mão do meu pai sobre a minha, e a gente desenhando num papel. Então, eu realmente me considero abençoada por isso. A vida segue. Em 92, a minha mãe achou um recorte da faculdade, abriu uma faculdade de moda, né, lá em São Paulo e tal. Falou, olha aqui uma faculdade que, de repente, você pode fazer, que é a Santa Marcelina, que a gente está falando. E aí, em 97, eu entrei na Santa Marcelina. É para já continuar. Me mudei, eu sou de Campinas, né, interior de São Paulo, me mudei para a capital para fazer a faculdade. Então, eu sempre fui para esse caminho. Eu realmente nunca pensei, a parte da discriminação que a Madi comentou. Sim, eu lembro de, no terceiro ano, um professor pediu para a gente levantar e dizer o que ia prestar de faculdade. Daí, direito, ITA, né, lá da aeronáutica, não sei o que. Ai, meu Deus, minha vez. Falei, eu vou fazer faculdade de moda. Pensa em 97, gente, a gente não tinha internet, acho que muitos aqui não eram nem nascidos. Falei, eu vou fazer faculdade de moda. Faculdade de moda.
Aí era piadinha, era isso, era aquilo. Só que eu tenho contatos com os meus amigos daquela época até hoje e eu vi que eu tô bem, entendeu? Então, assim, vamos lá, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Fui para Santa Marcelina, eu já sabia costurar, tá? Então, como eu aprendi com a minha mãe por osmose, né? Então, ela ia, e a minha mãe sempre muito exigente. Eu lembro de uma primeira peça que eu fui fazer com ela, uma bermuda, ela falou, vai lá comprar o tecido. Eu comprei um tecido listrado. Aí ela olhou para mim e falou assim, você conseguiu escolher o tecido mais difícil para eu te ensinar, porque essas listras vão ter que casar. Então, não poderia fazer nada desencontrado. Daí eu, ai, meu Deus. E eu falo isso para os meus alunos hoje de modelagem. Eu falo, vai ter que casar. Não quero ver listra desencontrada. Então, é uma coisa que realmente eu aprendi em casa e na faculdade. A minha experiência na indústria foi ótima, né? Então, eu trabalhei em marcas como a Gregory, trabalhei na M-Officer, trabalhei com o Carlos Miele, trabalhei na Teixeira Branco, que foi uma das empresas que... eu agradeço todas elas pelo conhecimento que eu tive, porque, na verdade, eu tive boas experiências em todas elas. Realmente, eu não tive grandes dificuldades, assim. Mas uma das coisas mais importantes foi que, na M-Officer, eu entrei para ser estilista, né? Então, atender fornecedor, a M-Officer terceiriza muito, então eu era atendimento ao fornecedor, eu ia cuidar de uma linha, normalmente a minha linha era jeans, retilínea e acessórios. Tinha estilista da camisaria, tinha estilista da alfaiataria, né? São vários estilistas, não era só eu. E aí, no meu primeiro, eu falei, vou trabalhar na M-Office, numa empresa gigante, não sei o quê. Estava toda deslumbrada, né? Daí eu cheguei com a minha diretora de estilo e ela falou assim, você vai ficar uma semana lá atrás do estagiário que cadastra pedido. Eu, tá bom, né? Fiquei uma semana seguindo aquele guri, o Bruno, tá lá até hoje, a gente conversa. Falei, mas o que eu estou fazendo atrás desse menino, né? E aí, quando acabou, ela falou, quando acabar essa semana, você vem aqui na minha mesa. Né? Aí eu falei, bom, agora eu vou trabalhar de estilista. Daí ela chegou e falou assim, agora você vai ficar uma semana no estoque, você vai ficar uma semana no não sei aonde, você vai ficar uma semana não sei aonde. No começo eu fiquei brava, porque eu queria, né, já chegar criando. E aí eu vi que não, eu entendi a importância daquilo, que era conhecer como a empresa funciona. E eu não me neguei a fazer nada. Quando eu entendi isso, acho que lá na segunda semana, demorou um pouco, eu falei, então tá, é para eu emitir nota, eu vou me emitir nota. E comecei a ajudar todo mundo. O que a própria empresa percebeu, a minha diretora? Depois que eu fiquei eu fiquei 3 meses em treinamento e depois eu fiquei 3 meses só no estilo. Ela virou para mim e falou assim, a gente te treinou e a gente percebeu que você tem uma visão macro. Não tinha celular para dar Google em que é macro, tá? Aí eu, ok, visão macro das coisas. Aí ela, você consegue entender uma logística da empresa toda. A M-Officer é gigante, né, gente? Ela tem, na minha época, eu saí de lá em 2007, ela tinha 180 lojas. Então, o primeiro pedido que eu fechei, que eu vou chegar na área de compras, eu não acreditei no valor do pedido. Eu achava que estava errado, eu ficava refazendo ele 20 vezes. E ela falou, então, essa tua visão macro, eu acho que você seria ideal para o setor de compras. Aí eu pensei, mas eu quero desenhar, eu quero criar, eu quero minhas roupas na loja, né? Eles, não, mas você é muito boa para compras, é difícil alguém com esse perfil, assim. Aí eu, tá, vamos, né? E aí, quando eu vi, eu era gerente de compras, com 20 e poucos anos. Eu realmente tinha uma visão que eu até hoje não sei, mas é uma coisa que é natural. O que eu quero dizer com essa experiência? Escutem também o que vocês estão passando. Gostei muito do que você disse, estou aí para tudo. Eu acho que no início a gente tem que ter esse perfil, assim, porque às vezes te descobrem, né? E eu gostei demais de trabalhar na área de compras. E eu consegui ainda dar um jeitinho de criar na área de compras, porque daí quando eu analisava o estoque da M-Officer, um dia eu descobri que a gente tinha 500 mil reais parado em seda no estoque. E eram tipo, faziam um corte, e aí sobrava 5 metros de seda de uma estampa, sobrava 6 metros de seda de uma estampa. E aí, só que no volume total era R$500 mil de reais, entendeu? Daí eu falei, vamos criar um modelo misturando todas essas sedas. Obviamente, né? Virou uma saia hippie toda aberta no godê, com uns quadradinhos assim. Eu sei que a gente teve que comprar repique de seda para produzir a saia, de tanto que vendeu. E aí eu recebi minha primeira estrelinha do Carlos Miele, que foi funcionário do ano, zerou o estoque. Né? Então, a gente vai fazendo a coisa acontecer.
E a parte da área de compras era assim, um fornecedor me dizia que estava preso na Anhanguera, que não ia poder entregar, não ia chegar a tempo, porque tinha hora para o caminhão entrar, nananã, aí eu sabia que eu ia ficar com aquela porta parada, eu já ligava para um fornecedor que era mais perto, que tinha uma entrega depois, para não ficar com a porta parada, porque senão parava a expedição, parava a produção, parava, as lojas não recebiam em tal dia, tal hora. Então, eu conseguia calcular tudo isso, não sei como, tá? Mas lá eles perceberam que eu conseguia, e aí eu fui levando. Eu realmente só saí da M-Officer para trabalhar com o Carlos Miele, quando ele abriu a Carlos Miele na Oscar Freire. E aí, logo em seguida, eu fui para essa área mais de design de superfície, porque ele tinha comprado a impressora digital. Ninguém sabia mexer. E aí eu falei, vou lá fazer um curso no Sul, no Rio Grande do Sul, tchau. Né? Tava um pouco cansadinha já de São Paulo, uma hora a gente cansa, ficar 2 horas no trânsito e tudo mais. E aí me mudei para cá para estudar e não fui mais embora, me apaixonei pelo Rio Grande do Sul. É isso. Ai, que ótimo. Não, já deu para vocês terem uma ideia um pouquinho de 3 universos distintos e 3 caminhos, né? Eu vou tentar não ficar influenciando nas perguntas, porque eu tenho várias para fazer. Eu não sei se vocês querem começar com alguma pergunta já para algum deles ou algum tema para a gente tá falando, fiquem bem à vontade. Eu fiquei com uma dúvida bem grande, assim, ela é mais genérica, é para os 3, tá? No atual cenário econômico do país, como tem sido trabalhar com a moda? Bom, foi difícil. Eu gostei muito da tua pergunta, porque era justamente sobre isso que eu ia abordar agora. Quando eu comecei a fotografar moda, eu também tinha aquela visão glamourizada de que o que é estar fotografando moda é algo muito legal, estar por trás desses bastidores e trabalhar com marcas conhecidas e com modelos, com estúdios e tudo mais, e viajar fazendo isso. E há uns tempos atrás eu me dei conta dessa visão macro, que é o que é esse mercado, onde a gente está e o que eu estou fazendo como fotógrafo de moda nesse mercado. E pensando nisso e refletindo sobre isso, eu me dei conta de que não tem como dissociar o meu trabalho do trabalho da criação, do trabalho econômico dentro da moda e principalmente do papel social que tem dentro disso. O meu trabalho de fotógrafo de moda vai refletir o trabalho que começa lá na criação, dentro de uma empresa que tem 500 mil reais de seda para fazer uma coleção. E eu não tenho como dissociar isso, porque por mais que eu queira apresentar alguma coisa sempre foi meu sonho e é o meu sonho, e é para isso que eu estou nessa área, por mais que eu queira apresentar uma coisa artística, que eu queira fazer aquela fotografia de moda dos anos 50, que hoje é considerado uma obra de arte, e eu quero retomar aquilo e trazer essa identidade, eu estou dentro de um mercado que movimenta milhões de reais e que movimenta muita gente. E uma das coisas que eu percebi é que isso é tão gigante que, como fotógrafo de moda, o meu papel é entender isso também. Recentemente eu vi um documentário que dizia que o mercado da moda é o segundo mercado mais poluente do mundo, só perde para o petróleo. E eu fiquei pensando muito sobre o meu trabalho como fotógrafo de moda e como alguém que está vendendo aquilo ali. E o que eu vou fazer com isso? A gente para pensar dentro da moda, por que a gente precisa de mais roupa, por que a gente precisa de mais imagem, por que a gente precisa de mais consumo e o que fazer sobre isso. Então, é um paradoxo que eu vivo cotidianamente. Não tem como dissociar nada disso, não tem como dissociar a parte econômica, não tem como dissociar a parte social disso. E agora, respondendo a tua pergunta, o meu trabalho como fotógrafo de moda, e aí inclui produção de moda também, porque está tudo interligado, eu não sou uma pessoa trabalhando, eu trabalho com maquiadores, eu trabalho com produtoras, produtores, cabeleireiro,
toda uma equipe. A fotografia de moda ela é feita em equipe, ela não é uma pessoa só que faz. O meu trabalho sentiu muito esse impacto econômico que a gente teve, principalmente no Brasil, nos últimos 3 anos. Dizendo. As marcas diminuíram bastante o investimento em imagem, só que, ao mesmo tempo, a gente aumentou cada vez mais o consumo de imagem de moda. Nos tempos atuais, a cada 2 minutos, parece que é esse dado, a gente produz mais foto e mais imagem do que no século XIX. Do que no século XX, desculpa. E é muito curioso entender isso, porque cada vez mais precisa de imagem, cada vez mais tem uma necessidade de transformar tudo em imagem, Instagram, Facebook, Story, tudo. As marcas pedem cada vez mais fotos e precisam de lookbook, ao mesmo tempo que eles precisam de campanha. E é uma foto por dia, porque se não tem uma foto por dia, o consumidor perde o contato com a marca ou não aparece no feed do Facebook. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eles precisam de mais imagem, que é diferente do que era feito antigamente, que se produzia uma foto ou 2 fotos numa diária e essa foto ficava por 1 ano divulgando a marca, ou um editorial numa revista. Era muito mais delicado. Hoje não, hoje a gente produz muita imagem e, ao mesmo tempo, o dinheiro ele diminuiu bastante. Então, a gente tem que conviver com essa dificuldade, continuar movimentando o mercado, mas eu acredito que tudo isso é passageiro, mas o mais importante, para mim, não é a questão do dinheiro, mas sim isso que eu venho pensando nos últimos tempos, do significado desse trabalho. Porque cada vez mais marcas de moda sustentáveis me procuram, ou marcas que estão começando, e eu converso muito com as pessoas sobre o trabalho delas como criadores e como alguém que está criando uma marca de moda nos dias de hoje. E é muito importante entender o que isso significa e por que essa marca precisa de uma foto e que tipo de imagem essa marca quer passar. E, acima de tudo, negociar isso em termos econômicos. O nosso trabalho a Madi falou isso, o nosso trabalho é enorme, a gente trabalha bastante. Geralmente, numa diária de foto, de produção, a gente vai trabalhar 12 horas, às vezes, no estúdio, 14 horas. Exatamente, às vezes são várias diárias e é um custo físico muito grande, é um custo bastante alto e não tem como dissociar isso. Então, não dá para abrir mão do valor desse trabalho, mesmo que hoje em dia a gente esteja num pouco de recessão econômica, mas ainda tem que pensar muito no valor disso e seguir valorizando o trabalho. Eu gostei quando tu falou desse mundo da instantaneidade que a gente vive. Nada é feito para durar, essa é a modernidade líquida, né, gente? Quem leu Bauman vai lembrar do que a gente está falando. Nada é feito para durar, nada. Nem as imagens, nem as roupas que estão. Tudo muda todo o tempo. Isso gera até uma angústia às vezes, porque, se vocês pensarem bem, a gente às vezes fica angustiado pelo excesso de escolhas que a gente tem na vida, não pela falta delas. Olha uma vitrine, tem tanta coisa. Todo dia tem algo, toda hora, todo minuto. As mídias sociais estão sempre bombardeando vocês. Então, a gente realmente precisa ter a mente serena para decidir que moda é essa que eu quero fazer, que eu quero produzir. Essa moda com propósito, né, que o André Carvalhal comenta, tem o seu livro, não sei se vocês já leram, mas é bastante interessante. Mas em relação a budget, que a gente precisa seguir e negociar, essa parte é sempre complicada, porque antigamente a gente conseguia orçar os trabalhos. Hoje, os orçamentos vêm prontos, tipo, tem tanto, tu quer ou tu não quer? Eu tenho que falar para vocês, tem acontecido direto isso com a gente.
Eu olho e vou dizer, bom, se eu fizer isso aqui, eu estou me prostituindo. Não, não quero fazer. Tem um limite para a gente fazer um trabalho dos teus custos pessoais, emocionais, físicos, tudo que a gente está comentando aqui. Vocês vão ter sempre o livre-arbítrio de dizer, esse trabalho é incrível, eu faria até de graça, ou não. Esse trabalho, por maior que seja o cachê, o desgaste que eu vou ter, vou gastar tanto para mandar fazer algumas coisas específicas em costureira, porque nem sempre o briefing do cliente tem na loja para vocês pegarem emprestado. Tem coisas que a gente tem que figurinar, que a gente tem que comprar tecido, fazer, custo disso e daquilo. Coloquem no papel, vale a pena eu fazer isso só para ter no meu portfólio? Às vezes sim, pessoal, vocês precisam ter para começar. Preciso fazer um editorial de graça para a revista X ou para o jornal Y. Vou fazer porque eu não tenho nada ainda, não sou conhecido. Preciso ter um portfóliozinho para começar. Aí eu acho que vale a pena. Quando vocês chegaram num estágio em que vocês já têm um nomezinho, os estúdios fotográficos já estão conhecendo vocês, as agências de publicidade já estão chamando vocês para as reuniões de briefing, é sinal que vocês já podem começar a cobrar. O trabalho de vocês já começa a ser visto e reconhecido e a gente tem que ser remunerado por isso. É justo, né? Ninguém paga conta com obrigado ou com permuta de roupa. Porque no início eu também aceitei. Acredito que vocês, todos que trabalham com produção, a colega, a gente aceita às vezes uma permuta por uma coisa ou outra, mas tu não paga conta com permuta. Não dá para ser isso o tempo inteiro. Infelizmente, a gente precisa viver e sobreviver. Então, eu vou dizer uma coisa assim, ó, bem curta e grossa para vocês. Sejam muito organizados na questão financeira da vida de vocês, quem for trabalhar como produtor de moda, fotógrafo, etc. O orçamento lá contemplou X itens. Pessoal, se vocês assinaram aquilo e concordaram, e o orçamento estourou, o problema é de vocês. Pensem numa margenzinha sempre antes de fechar e dar ok para a agência, porque às vezes entram uns custos indiretos que a gente nem imaginava. Ah, queimou o steamer, vou ter que comprar um ferro lá na Polishop, porque eu não tenho nem como passar roupa, não consegui nada emprestado. Esse ferro, esse Polishop, custa 500 pila. Não estava previsto no orçamento, mas vocês precisam para o trabalho ter aquilo. Gente, infelizmente vocês vão colocar esse prejuízo no bolso. Não tem como depois renegociar. Desculpa, ô agência, eu gastei um tanto mais. Ai, a modelo que eu escolhi não podia, eu tive que chamar outra, essa outra era mais. Eles não querem saber, gente. Aprovado o orçamento, se virem com o que vocês têm. Não sejam desorganizados a ponto de eles perceberem, pô, mas a criatura aceitou um valor X e não sabe quanto custam as coisas. Sempre acontece um perrengue no meio do caminho. Tenham esse jogo de cintura, essa elasticidade de conseguirem se movimentar dentro das dificuldades. Quando vocês vencem isso, as pessoas vão dizer, poxa, essa guria é ótima, esse cara é incrível, eles conseguiram driblar um orçamento apertado e olha o trabalho que eles entregam. A entrega, o que vocês entregarem para o cliente, se eles gostarem, vocês vão inscrever o nome de vocês na lista dos que sempre vão ser lembrados. Podem ter certeza, um trabalho bem feito. Mesmo que vocês não tenham ganhado muito, mas se vocês conseguiram seguir o orçamento direitinho e entregaram o melhor possível dentro daquela verba, vocês vão ser considerados por isso. Ao contrário, tem gente que quer ganhar fortunas, vai lá, pega um monte de roupa velha, suja, usada, da amiga, da vizinha, nem olhou conceito de moda, não fez pesquisa nenhuma. Fez lá uma produçãozinha, nada. Aí a pessoa quer ter algum reconhecimento por isso, não. Isso não é ser um produtor de moda, ser um style. Isso é quebrar um galho e pegar roupa emprestada, não. Comecem a abrir canais. O primeiro lugar que vocês vão trabalhar para pegar um canal é nos brechós. Esqueçam as lojas grandes de marca. Comecem indo nos brechós de Porto Alegre para vocês verem a riqueza de produtos que vocês conseguem pegar emprestado, porque eles emprestam. E se não emprestam, vocês compram baratinho e botam no acervo de vocês, que também é uma dica legal. Tenham um mini acervo onde vocês podem resolver pequenas coisas, tendo aquela camisa branca que nunca sai de moda, bom, eu posso colocar ela em N trabalhos. Um mini acervo vocês fazem comprando em brechó, não precisam gastar fortunas em loja de marca, vocês conseguem resolver. Sigam os orçamentos, sejam organizados na questão financeira, porque senão, pessoal, às vezes vocês vão ter que pagar do bolso para trabalhar. E isso não é legal quando a gente está começando. Nem sempre a gente vai ter essa reserva financeira para tirar do bolso. A não ser que seja um projeto incrível. O Fernando me chamou e me disse, Madi, eu acredito nessa história. Eu olhei e eu acreditei também. A gente vai lá junto e pá, vamos fazer, porque é uma ideia incrível. A gente também trabalha por paixão. Eu tenho que confessar para vocês que às vezes a gente paga assim para trabalhar porque a gente faz por paixão. Bom, eu vou te responder até de uma maneira mais poética. Mas, assim, eu acredito que todas as pessoas precisam comer e se vestir. Então, por mais crise que tenha, de repente a pessoa vai analisar, não vou comprar daquela marca, mas vou comprar uma mais. Eu acho que a indústria sempre
da moda ela sempre vai estar aí. Eu não sei se eu estou com dados ultrapassados, mas em 2012 era a quarta indústria que mais movimentava no mundo. O tamanho da indústria brasileira é a quarta do mundo. E perdia para a automobilística. Eu não tinha o dado do petróleo. Mas isso em 2012 ali. A gente veio pela quantidade de carro que tem na rua, né? E uma indústria desse tamanho ela não vai quebrar de repente, né? Tem grandes empresários, tem grandes gerentes, eles vão... Claro que aquelas pessoas, é uma facção que fecha, uma facção... Sempre tem aquela pessoa que sofre mais, né? A facção, eu estou dizendo a parte de quem costura e tudo mais, mas é um momento de crise, a gente tem que se reorganizar. Mas eu acho que é uma área muito boa para se trabalhar, a área de alimentos e a área da moda, pensando nas necessidades básicas do ser humano, eu acho que ela é fundamental. Você vai achar o teu espaço. A maneira poética que eu queria, né, brincar é que eu lembro muito bem da minha época na faculdade, que eu entrei numa crise, porque até então eu nunca tinha me questionado, né? Vocês viram o jeito que eu falei que eu cresci lá com a minha mãe, para mim era aquilo. E aí eu lembro faculdade, né? Happy hour. Eu com uma amiga, mas moda, o que a gente está fazendo da nossa vida, né? Numa guerra a gente vai fazer o quê? Que utilidade a gente tem? A gente entrava nesses dilemas, gente. Eram conversas assim, ó. Muita. E aí um dia a Valéria, ela é museóloga. E a gente ficava assim, você é moda e eu museóloga, que dupla, hein? A gente falava, para que a gente serve nesse mundo? E aí um dia, eu lembro que era bem tarde, a Valéria me liga. Trrr, né? A Valéria me liga. Samira, eu tenho a resposta. Aí eu, que resposta, né? Eu já sei. Eu vou citar Titãs. Aí eu falo, então eu cito Titãs para vocês. A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte. Sempre vai ter um espacinho na moda, da moda para a gente, por maior que a crise esteja. A gente sempre vai dar um jeitinho. Tá? Então, fiquem seguros, o importante é a gente ser feliz no que a gente faz. Eu amo muito trabalhar com tecidos e criatividade e essas experiências, e eu realmente acredito na área. Eu acho que é uma área com muito potencial, melhor do que algumas outras. Então, tão felizes, achem o caminho de vocês, mas a crise não vai nos pegar tão rápido. Não, em cima da colocação de vocês, eu já fiquei fazendo várias perguntas, né? Não vou conseguir me conter. Mas eu fiquei pensando que, num primeiro momento, a gente faz uma escolha macro, né? Qual é a área que eu vou estar. E depois eu vou me redirecionando dentro dessa área para segmentos. E que essa inquietação, ela é presente. A gente tem 3 caminhos aqui, os 3 caminhos estão presentes. Mas uma coisa que vocês trouxeram, que não estava nem pensado por mim quando eu elaborei essa conversa, esse bate-papo, que é muito mais do que chegar aqui e se apresentar, é apresentar o seu trabalho, né? E é uma coisa que a gente discute o tempo inteiro na moda. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais disso, que não é o sentar na primeira fila, né, do desfile, não é o chegar e... quem é que está chegando? Não. É um funcionário, é uma pessoa que faz aquilo e as pessoas chamam porque ela faz aquilo muito bem. Então vocês trouxeram um olhar para a moda que nos coloca em iguais, assim. Eu sei que vocês já trabalharam com pessoas de nome, com Walter Rodrigues, né, com Ronaldo. Então o que eu gostaria que vocês pudessem trazer um pouco desse feedback para a gente, assim, de como é que é esse funcionário da moda, esse trabalhador da moda, que tudo bem, está trabalhando sim com a imagem, está trabalhando sim nesse momento midiático nosso, né? Está competindo com qualquer um, porque na realidade, quando a gente diz qualquer um, qualquer pessoa com um celular, começa a fazer produção, vira funcionário da vez, né? Ganha estrelinha. Como é que entra essa consolidação por cima desse momento de crise? Eu gosto de dizer que atrás de um papel de fotógrafo, atrás de um papel de uma produtora de moda, tem uma pessoa. E
essa pessoa tem que ser muito boa enquanto na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Para mim, o trabalho de vocês, o estilo de vocês, que um dia vocês vão chegar e vão perceber. Eu estou tentando descobrir isso. Eu ainda sou muito novo, mas eu estou tentando descobrir o que eu quero fazer dentro dessa área, o que eu quero comunicar. Ele é muito importante. Vocês precisam, para se destacar em algum momento, vocês precisam definir o que vocês querem fazer e qual o estilo pessoal de vocês. Mas atrás disso, vocês precisam ser muito gentis, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo, vocês precisam se relacionar bem com as pessoas. Não, a pessoa pode ser a melhor produtora de moda, o melhor fotógrafo de moda, mas eu não acredito que se essa pessoa tem um péssimo relacionamento com outras pessoas, eu não acredito que essa pessoa vá durar por muito tempo dentro do mercado. Existem histórias de pessoas que conseguem, que permanecem no mercado e têm fama de não ter bons relacionamentos e não serem gentis e tratar mal outras pessoas que estão envolvidas no trabalho, mas eu acredito que um grande diferencial no início, quando a gente não tem o nosso estilo definido de trabalho, ou a gente não sabe exatamente que linha a gente vai seguir ou como fazer determinadas coisas, o diferencial no início é saber como se posicionar, como se envolver com as outras pessoas, como saber valorizar o trabalho, saber o quanto vale o trabalho e saber, agora num termo mais prático mesmo, saber como cobrar isso também. Não se diferenciar por preço, eu acho isso bem problemático, porque a gente prejudica os outros e a gente vai ficar conhecido como uma pessoa que cobra mais barato, e não uma pessoa que é legal de trabalhar, uma pessoa que é cordial com outras envolvidas, uma pessoa que se destaca porque é proativa, porque na hora de resolver um problema vai lá e resolve, ou diz, isso aqui não faz parte do meu trabalho, eu não vou fazer. Não. A gente tem que se diferenciar num primeiro momento como pessoas e depois a gente vai chegando num nível de trabalho em que a nossa identidade começa a aparecer. Mas num primeiro momento nós somos alguém fazendo um trabalho, um profissional, um funcionário para outras pessoas, e entender o que as outras pessoas querem, entender como a gente vai apresentar isso e como a gente vai coordenar esse trabalho ou se envolver com ele. O mundo da moda é muito sedutor. A gente brinca que o poder na política corrompe, mas o glamour e a sedução também às vezes nos corrompem. A gente tem que trabalhar muito bem o nosso ego, gente. Porque vocês vão trabalhar com gente famosa, que no vídeo de baixo são trabalhos que eu fiz, e ali tem várias pessoas famosinhas e tal. E aí eu me lembro que uma pessoa muito famosa com quem eu trabalhei, tive a honra de trabalhar com o Paco Rabanne, na única vez que ele veio para o Brasil. Isso foi na década de 90, vocês estavam nascendo, alguns, eu acho. E naquele vucu-vucu do desfile, era uma coisa incrível, né? Um designer francês estava aqui, na verdade espanhol, né? Mas é naturalizado francês. Estava em Porto Alegre, todo mundo queria fotografar e pegar entrevistas, e nós estávamos lá no camarim com ele. E aí chegou um determinado momento que ele precisava sair para dar uma coletiva de imprensa, e ele estava lá costurando um vestido ainda em cima do laço, e ele simplesmente não queria ir. E aí eu falava francês e uma pessoa me deu um tapa, assim, vai lá e diz para ele que ele precisa agora ir lá dar a coletiva, a imprensa toda de Porto Alegre esperando para falar com o Paco Rabanne, e eu, meu Deus, eu vou ter que ir lá falar. Lá fui eu dizer para ele, né, Monsieur Rabanne, explicando que ele tinha que ir lá. E ele me disse que, querida, nós somos operários da moda. Ele usou a palavra operário da moda. O nosso trabalho é aqui atrás, não é lá na frente. Lá na frente são as modelos, são as pessoas que estão na primeira fila. O nosso trabalho é aqui atrás. E eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou muito feliz lá atrás, onde ninguém me vê. Lá atrás do backstage é o lugar que eu quero estar. Eu não preciso estar lá nas luzes da ribalta. Eu sei que meu trabalho vai aparecer de alguma forma se a campanha der certo, se o produto vender,
Meu trabalho vai estar lá de alguma forma. Eu gosto da invisibilidade do camarim, de estar lá mexendo, organizando, editando, falando com as pessoas, tratando com todos os personagens que fazem parte dessa história, né? Porque cada trabalho é uma história que a gente está contando. Cada coleção que está na passarela é uma história que a gente está contando para vender aquele produto ou para vender um conceito. Agora, com a questão da moda sustentável e do consumo consciente, a gente já não vende só produtos, a gente vende experiências de consumo, a gente vende mensagens para as pessoas e uma nova ideia de como consumir menos, mas melhor. Então, cuidem para o ego quando vocês começarem a ficar famosos, que eu espero que fiquem, quando começarem a conviver com esses famosos todos, esse glamour do mundo da moda, estar nas principais semanas de moda aqui e no mundo, não deixem isso afetar vocês e afetar o que tem lá dentro. A essência de vocês, isso que vocês têm aqui dentro, os valores, aquilo que vocês acreditam, não deixem que tirem isso de vocês. Essa verdade que é só de vocês, não deixem que ninguém tire isso de vocês. Nem fama, nem glamour. Mantenham isso. É isso que vai manter vocês profissionais com ética, com fibra, que vão poder trabalhar nos bons e nos maus momentos, na crise e na abundância também. Bom, na verdade, eu nunca glamourizei a moda. Eu, pensando nesse funcionário, né, que você perguntou, eu não sei se porque eu sempre vi, igual você viu o Paco Rabanne, eu não sei se eu sempre vi minha mãe costurando coisas de última hora e ela era convidada para as festas, mas mais para estar lá de segurança, né, se caso acontecesse alguma coisa. Então, eu de fato nunca glamourizei, eu sempre entendi que era a relação. Enfim, trabalhei com Walter Rodrigues, a gente ficava até 11 horas da noite na Oficina de Cultura Mário Quintana, em São Paulo, pegava o metrô correndo, os dois ralados, a gente tudo colheira e com... Então, para mim, sempre foram pessoas normais. Carlos Miele, quando chegava na fábrica, chegava sempre acabado, com chinelo, com, tipo, sabe? E na parte de estilo, quando eu atendia fornecedor, aquele fornecedor vinha lá de não sei aonde, estava não sei quantas horas no trânsito, chegava suado, cansado... aí serve uma água, serve um café, tipo... eu não tenho muito isso, não trabalhei com a parte de imagem, né? Então, eu sempre vi, foi muita relação e muita gente tendo que correr muito atrás. Eu desconfio de pessoas que me pedem algum trabalho e que elas são muito, tipo, donas de empresa, que já aconteceu. Faz uma modelagem dessa coleção para mim, você chega lá, a pessoa é toda... Parece que saiu da capa da revista e sentou na mesa, sabe? Eu desconfio de pessoas assim. Muito. E o meu sexto sentido é muito bom, porque todas essas pessoas me deram muito trabalho. Coisas assim, de não ter pagado, coisas mais sérias. Então, eu sou bem pé no chão em relação a isso. Uma coisa que eu digo em relação ao funcionário, eu acho que o que eu mais tenho para dizer é assim, cumpra o que você prometeu. Se você falou que em 3 dias você entregava, você vai entregar em 3 dias. Isso é o que vai garantir o teu nome. Se você fizer até um mau trabalho, se você já fez outros bons, aquele não vai se destacar tanto. Mas se você não entregou o que você prometeu, você está queimado para sempre. Esses dias eu fechei um mostruário, uma modelagem, a pessoa vem daquele jeito, né? Por favor, faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fiz as modelagens, só que eu tinha uma viagem marcada de férias, isso foi em fevereiro agora. E aí eu sabia que eu não ia dar conta. Só que aí eu já fechei, rezando para 2 amigas minhas poderem fazer comigo, né? Então eu nem tinha falado com elas. Aí no que eu saí, eu já liguei para as minhas amigas e falei, pelo amor de Deus, o pedido é esse, isso aqui é tal, a gente se junta. Aí eu sei que era sábado, domingo, a gente em casa modelando, fazendo as peças para a mulher ter no mostruário. Eu viajei, minhas amigas continuaram aqui. Resumo da história. Eu fiquei, acho que com 20% desse pedido, porque eu tive que dividir com elas e tudo mais. Mas o nome está lá, eu entreguei. Entendeu? Então, eu acho que, para isso que foi importante. Então, cumpram o que prometeram. E, se não está viável, fala, eu não consigo fazer isso, eu preciso de mais tempo. Paciência. Vocês acham que o nosso serviço está sendo banalizado pelo fato da gente trabalhar tantas horas e não ser visto isso e ser sempre glamourizado e terem pessoas que
fazem de graça com o iPhone enquanto a gente está lá ralando, passando, fazendo 1000 coisas, costurando. E o que vocês acham que nós podemos falar para essas pessoas e não se prostituir mesmo, porque é difícil e cada vez quanto mais se prostituir, mais vai baixar o valor. E tem uma saída para isso? Vocês acham que está banalizando ou vai por causa da crise ou vai melhorar depois que a crise passar? Bom, no primeiro momento eu penso assim, o nosso trabalho ainda gera uma certa polêmica em termos de valor, porque diferente de trabalhos mais tradicionais, como um médico ou um advogado, enfim, trabalhos que as pessoas de muito tempo atrás já sabem o valor desse trabalho, já sabem que se vão num consultório médico fazer uma consulta, já tem que pagar, se não tem plano de saúde, R$200 para ser atendido. O nosso trabalho, as pessoas não conhecem bem o valor do nosso trabalho. Então, cabe a gente demonstrar isso, porque o nosso trabalho não é só aquele dia das fotos. Ele tem um trabalho prévio muito grande, ele tem um trabalho pós muito grande. Na produção de moda tem uma pré-produção, tem o dia das fotos, tem a pós-produção e tem risco também. Se acontece alguma coisa com alguma roupa, aconteceu conosco. Daqui a pouco é o teu cachê inteiro para pagar isso. Então tem que pesar tudo. Uma coisa muito importante estamos começando e queremos fazer alguma coisa e queremos ser pagos por isso. Eu acredito muito numa certa seletividade do que se faz quando a gente está começando. Eu comecei muito, eu tive a sorte de ter amigos envolvidos que estavam começando também. Amiga stylist, amiga maquiadora, amigo cabeleireiro, modelos que queriam fazer trabalhos autorais. E a gente se juntou e vamos fazer um trabalho legal para mostrar o nosso trabalho, para criar o nosso portfólio. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito num trabalho em que uma pessoa da equipe está ganhando e todas as outras não. Eu não gosto de ser fotógrafo, ganhar e as outras pessoas não ganharem. Eu não faço esse tipo de trabalho. Ou uma produtora que foi chamada para o trabalho e o fotógrafo não ganha. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pesar também quem são os nossos clientes. Eu trabalho muito para marcas de moda que estão começando. E eu entendo que essas marcas de moda não têm verba para fazer um editorial, para fazer uma campanha ou fotografar 30 fotos por mês para Instagram. A verba deles é baixa. Às vezes não tem verba. Mas se todo mundo se envolver nisso e tentar valorizar o mínimo possível, eu acredito que as pessoas vão começar a entender o que significa o nosso trabalho. Se uma pessoa estiver fazendo uma produção ou foto de graça, eu acho que essa pessoa vai ser, ou se ela está começando, ou se ela, tudo bem, mas se ela não está começando, se ela já tem muito tempo de trabalho e ela está fazendo um trabalho por um valor ínfimo ou fazendo um trabalho de graça, um trabalho que merecia ser pago, que todas as pessoas estão envolvidas estão ganhando, eu acho que a gente, dentro do mercado, vai entender que vai existir uma seletividade nisso. Não são só... existe uma seleção disso. Não é... com o tempo, essas coisas começam a aparecer. E aí a pessoa começa a ficar conhecida como uma pessoa que faz o trabalho por menos ou faz de graça. Acima de tudo, a gente precisa se destacar no nosso trabalho, mas a gente precisa receber por ele. É o nosso trabalho. A gente vive disso. A gente se movimenta bastante para fazer um trabalho, a gente tem risco no trabalho, a gente se envolve muito. Então, uma das respostas que eu daria para isso é colocar em uma balança sempre quando aparecer uma oportunidade.
Não vou dizer para vocês que não é para fazer trabalho de graça. Eu faço muito trabalho de graça, mas eu faço trabalho de graça quando eu acredito no trabalho e quando existe uma honestidade por parte de todas as pessoas envolvidas de que o trabalho ele vai ser de graça porque todo mundo vai se destacar no trabalho. Vai aparecer o meu trabalho, vai aparecer o trabalho da stylist, vai aparecer o trabalho da maquiadora. Todo mundo pode opinar no trabalho. É diferente de um trabalho gratuito em que a gente não vai usar aquele trabalho para nada, a gente não pode mostrar esse trabalho, não pode colocar no nosso portfólio. Aí não vale a pena. Então, é muito de selecionar e de pesar, mas, acima de tudo, mostrar para todas as pessoas que o nosso trabalho, assim como outros trabalhos tradicionais, ele merece ser bem remunerado. Posso pegar um gancho aqui? Adorei a fala do Fernando. E eu acho que isso não é crise, eu acho que isso é sem vergonhice mesmo. Tá? É o mundo capitalista que uma pessoa lucra em cima da baixa, né, do orçamento baixo do outro. E isso é um dilema para o resto da vida. E eu acho que a história da balança que ele disse, ver se isso vale a pena para você, é o fundamental. E saber dizer não. Eu tive que aprender a dizer alguns nãos. Vou ser breve. O que eu queria te dizer como exemplo foi, por exemplo, né, uma empresa me pediu para fazer umas peças para ela. Quando eu falo peças, é a modelagem e a peça piloto. E a pessoa já chegou assim, não, porque se der certo, eu quero ficar com você, que eu preciso substituir a minha modelista, ela dá trabalho, ela dá muita crise aqui, briga com os meus funcionários, não sei o quê, tararã, então tem muito espaço para você. A pessoa já chega assim, sabe? E aí tudo bem, eu acredito no meu espaço, não preciso tirar o lugar de ninguém, tararã, quanto você cobraria? Daí eu falei, me dá as peças, tal, analisei a ficha técnica, depois mandei o orçamento. Aí a pessoa me respondeu bem assim, em 6 anos de empresa, eu nunca paguei isso por uma modelagem. Eu falei, bom, então fique com a sua modelista. Né? Aquela que te traz um monte de problema, um monte de coisa. Eu realmente não vou trabalhar por menos que isso. E assim, não era muito, tá? Era um valor justo de mercado, só que aquela pessoa fica pechinchando. Eu acho que pechinchar mão de obra, você sabe quanto é o teu valor de mão de obra. Eu pechincho material, quanto eu paguei aquele tecido, quando eu paguei aquele papel, quanto eu paguei... Agora, pechinchar mão de obra é muito triste. E eu acho que... Eu sei que é o começo, que vocês estão começando e tudo mais, mas a gente tem que dar uma cortada e ver o que vale a pena ou não. Então, se você vê que a pessoa já chegou falando, porque eu preciso substituir a minha, não sei o quê, eu falei, que você não paga. Aí eu virei para ela e falei, por que eu vou fazer uma coleção para você, pelo preço que você quer? Porque depois eu falei, quanto é que você me pagaria por isso? Aí, só para vocês terem ideia, foi 1/3 do valor que eu falei. Aí eu falei, aí me disse, põe no meu lugar, para que eu modelaria para você? Se eu pego essa peça que eu vou te fazer e eu vendo ela pelo preço que você quer, uma peça, eu já ganho o que eu vou te fazer e você vai ganhar em cima de uma produção inteira. Aí ela ficou com aquela cara de, né, cri. Aí eu não modelaria para mim, acho que ela pensou, mas não falou. Então, é uma questão muito difícil. É uma questão muito difícil. Vai seguir para o resto da vida, mas pesar. E eu acho muito legal essa fala do Fernando do eu não acredito num trabalho onde um ganha e os outros não. Isso foi muito... Eu gostei, vou roubar para mim. Eu tenho 2 agora. A gente vive atualmente, eu acho que um mundo mais colaborativo e a gente trabalha em equipe. Então, respondendo a pergunta da Bruna, que eu achei super pertinente, porque a gente vive tudo isso que tu colocou. Eu me identifiquei muito, eu tenho 30 anos de mercado de moda e ainda hoje eu sou chamada para fazer trabalhos de graça e coisas do tipo, o que não é demérito. Isso pode acontecer quando as pessoas estão começando, as marcas não têm dinheiro e tal. O que eu não suporto é mentira. A criatura está ganhando lá o fulano, o produtor está ganhando 1.000 e mente para assistente que não tem verba e não paga nada para assistente. Isso é ser um mau caráter e um profissional com quem eu não quero trabalhar. Eu acho que tem que ter transparência, que está faltando no mundo, ética e verdade. O que eu faço? Não é um exemplo, gente, mas é o que eu faço. Me chamaram para vários trabalhos. Eu estou começando a minha carreira. Eu não posso também me prostituir e fazer qualquer coisa. Dentre aqueles trabalhos, tem algum que eu acredito, é o que o Fernando começou a colocar. Esse eu acho que tem um conceito, é uma coisa que eu quero entregar isso, eu quero mostrar que eu sei fazer isso, ou eu quero dar o meu olhar para isso. Pode ser uma forma de colocar vocês na vitrine.
Ou então, não, nenhum desses trabalhos vai me colocar na vitrine, eles estão só me explorando. O que eu faço para não ficar no limbo? Eu começo a fazer trabalho autoral. Eu vou ativando o meu network. Sempre tem um amigo que pode ser modelo, que pode ser um fotógrafo, que pode ser não sei o quê. Sempre tem uma amiga que tem um guarda-roupa incrível que eu posso pegar. Façam os autorais. Sempre, Bruna e gurias e guris, vão fazendo, construindo o mundinho de referências de vocês, tentando imprimir a marca pessoal de vocês e vão agitando trabalhos de vocês autorais e vão postando nas mídias e vão alimentando as mídias. Vocês vão acabar tendo um portfóliozinho autoral e a ele vai se integrar um trabalho aqui, outro ali, até que vocês já tenham um escopo assim de produção que vocês já começam a chamar atenção. Olha, ela já fez isso ou aquilo. Mesmo que não tenha rendido em termos monetários, mas em termos conceituais e de imagem, vocês já estão um pouco mais aptos a trabalhar. Sim, é importante dizer não, como tu falou. Mas, em alguns momentos, digam sim para estarem na vitrine e para fazer um portfóliozinho. Não é demérito, gente. Às vezes é um investimento. Agora, desconfiem sempre. Quando vocês sentirem que está rolando alguma verba e só porque vocês estão começando, vocês não estão ganhando nada, isso é totalmente errado. Acho que a gente não pode compactuar com esse tipo de prostituição do mercado. Os dois falaram muito bem sobre isso. Nesses casos, sim, digam não. Vocês vão conseguir dizer sim em outras ocasiões quando vocês acreditarem naquilo, né? Quando tiver um conceito que vocês querem. Mas trabalhar só por trabalhar, só para eu aparecer no jornal de maior circulação do Rio Grande do Sul, ou na revista de maior circulação do Rio Grande do Sul, ou do Brasil, ou enfim, isso vai trazer alguma coisa para vocês. Trabalhar com gente que vocês também não suportam é horrível. Procurem sempre trabalhar num ambiente que tenha um clima bom, com pessoas legais, que vocês sabem que trabalham dentro da ética, que eu acho que isso é importante. Ninguém quer trabalhar com pessoas antiéticas ou que fazem trabalhos escusos, que vocês não conhecem direito, né, a trajetória da pessoa. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com pessoas com as quais a gente tem afinidade. Não quero dizer que sempre isso vai acontecer. Vamos nos deparar com várias situações onde não suporto esse fotógrafo, detesto aquela stylist, e a gente está lá e vai trabalhar. Eu sou a assistente nesse dia, não suporto aquelas pessoas. Bom, mas eu estou ganhando e eu vou fazer o meu trabalho, porque talvez no próximo a stylist caiu fora e eu vou ser chamada. Eu, a assistente, vou ser a nova stylist. Porque o mercado está sempre se renovando, gente. Sempre vai ter um lugar e uma chance para quem é bom, para quem mostrou serviço, para quem tem talento. Vocês podem ter certeza disso. Vocês vão ser vistos, o talento de vocês vai ser reconhecido. No início, em termos de grana, pode ser que não aconteça tão rápido, mas vocês vão ser percebidos, sim, pelo pessoal do mercado. Então, eu acho que, não sei se isso responde um pouco, Bruna, mas assim, a tua inquietação é a dele, é a dela, é a de todos nós. É difícil trabalhar nesse meio. A gente realmente tem que estar sambando ali, né? E tu já tem uma experiência, já está há 1 ano vendo como acontece. Daqui a pouco chega o trabalho na tua vida que vai te projetar. Isso vai ser logo, tu vai ver que vai acontecer. Saiba escolher, né? Separar o joio do trigo. Segue a tua intuição e a tua verdade. Isso aí vai te ajudar a fazer a escolha certa. Eu gosto muito desse momento que chegou a nossa conversa, porque eu acho que essa questão, ela foge um pouquinho só do mercado da moda, do mercado de produção. Ela vem mais, é mais embaixo a coisa, né? Ela tem a ver com a educação do ser humano, como tu respeita esse ser humano, indiferente qual é a posição que tu está trabalhando. Eu acho que as colocações foram super pertinentes para esse olhar. E é assim, se a tua verba é de R$200, então, bom, eu consegui o trabalho, então eu vou receber um pouco mais. Pode ser R$10, tu entende? Tu não vai dizer para a pessoa que é um cachê, mas tu vai dizer que é uma ajuda de custo, é um cuidado que tu vai ter com aquela pessoa. É tentar colaborar com aquela pessoa para passagem, para ela estar ali porque tu quer aquela pessoa na tua equipe. Uma forma de poder aceitar esses trabalhos também é dizer assim, olha, eu vou ter tal custo para fazer isso, se tu conseguir me ajudar nisso. É tentar ser o mais claro possível e dividir isso com as pessoas. Eu acho que isso falta. E não é só na nossa área, falta em tudo. Então é um cuidado que tem que se ter. É pensar sempre assim, não é porque hoje tu está ganhando esse valor que tu tem que sublocar os outros, né? De tentar, não, o outro vai ganhar menos, porque tem menos experiência, tudo bem, ou porque não conseguiu o trabalho, porque ele foi convidado, indiferente dos critérios, mas assim, que seja um jogo limpo,
Se tu está fazendo um projeto que todo ele é de graça, então é todo mundo de graça. Se tu, por acaso, no meio do processo, teve que pagar uma modelo, todas têm que receber. Indiferente se tem valores distintos, mas assim, e uma coisa que os nossos convidados falaram e que eu acredito ser a coisa mais importante para a gente levar para a vida, que é assim, a gente tem que trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente admira. Se em algum momento vocês perceberam que essas pessoas não estão fazendo aquilo que vocês acreditam, ou não fazem mais parte daquilo, porque a gente muda constantemente, né? A gente está falando da imagem, que agora tudo é imagem, é porque a gente muda constantemente. A gente de manhã é uma pessoa, na metade da manhã é outra. Claro que a gente tem uma linha que nos conduz, mas essa mudança é constante. Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Né? Não tenho até breve, mas parte para uma outra. Porque uma coisa que a gente tem, e eu me coloco junto, a gente quer delegar para o outro. Porque eu estou sofrendo isso. Não, a gente também se permite. O aprender a dizer não é sofrer, ver aquele trabalho acontecer, outra pessoa foi lá, fez muito legal. Mas aí quando tu pensa, mas eu consegui dizer não, porque nesse momento isso não tem a ver com a minha trajetória, com o meu caminho. Eu estou indo para direita, então vamos para a direita juntos. Eu fico muito agradecido, eu só quis complementar porque é muito importante essa colocação, e essa colocação da valorização da pessoa, do ser humano que está ali, do trabalho, isso é o nosso norte. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer assim, imensamente a vinda dos nossos 3 convidados, assim, porque é tão importante a gente poder dividir. As pessoas cada vez mais têm mais coisas a fazer, têm mais afazeres e não se colocam nessa coisa de poder dividir, de entender esses caminhos que a gente tem, né? A gente vive tão digital e a gente não ouve os outros, né? E eu acho que aqui a gente teve um momento ímpar que a gente conseguiu se ouvir, conseguiu falar um pouco. Então isso aí é um presente. Aqueles que vão poder assistir isso vão ser presenteados também, mas esse momento nosso é único. Então eu queria deixar disponível para uma última fala de cada um. Não sei se vocês querem falar, Uma pergunta. Pode perguntar, fica à vontade. Eu queria aproveitar esse gancho que vocês falaram em relação à moda e os impactos. Na verdade faz um pouquinho, mas eu fico a pergunta na minha cabeça. Em relação à moda e os impactos no meio ambiente e também o papel da moda com a sociedade, e perguntar sobre o mercado sustentável. Como vocês veem ele, também aqui no Rio Grande do Sul, se a gente está indo no caminho certo ou se é muita teoria e pouca prática, e o que a gente pode fazer para contribuir com isso? O que eu acho? Estude. Eu sou especialista em modelagem em couros e eu tenho tido muita crítica em relação a o couro é animal, né? Aquelas coisas assim. Aí eu falo, o couro é refúgio da indústria alimentícia. O couro, se você não utilizar ele na roupa, ele vai ser jogado no lixo. Então, qual o problema em usar? Então, a pessoa não sabe disso, ela não sabe que quem manda é a indústria alimentícia. E aí fica, sabe? Então, minha melhor amiga é vegana e a gente entra em debates homéricos e ela fala, pode usar teu couro, mas não fala para ninguém. Então, então, assim, você tem que saber o teu contexto, tá? Então, vamos reduzir o consumo da carne, então, se você não quer usar o couro. Não adianta não vou usar couro, mas teus amigos todos fazem um churrascão, né? Então, você tem que saber a cadeia, você tem que saber de onde vem. Outra coisa, eu acho que o mais importante é o consumo, é desacelerar esse consumo, porque daí a cadeia vai se movimentar, né? De repente, lá na Indonésia, as pessoas vão ficar sem emprego se a gente parar de comprar na Zara. Mas elas vão arrumar outro ofício, e o governo lá que impõe isso para eles. Então, sabe, tudo é uma cadeia que a gente tem que saber. Aí você tem que pensar o que você pode fazer por isso, né?
desacelerar o teu consumo, não descartar tantas coisas, rever melhor aquilo que você compra e consome. A gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro, né? E eu acredito nesse papel da sustentabilidade, o ciclo inteiro ele é meio uma utopia, né? É difícil uma empresa ser totalmente sustentável. Ela vai ter lá um cuidado com a água, ela vai ter isso, ela vai tentar dar um descarte melhor para as coisas, mas ela vai fazer o que ela pode fazer. Então, eu acho que cada um, em relação à sustentabilidade, devia pensar isso. O que eu posso fazer? Porque não adianta levantar a bandeira da sustentabilidade e vir ali usar 3 copinhos de isopor do café. Então, fica uma coisa do fala, mas não faz. Então, essa seria o meu maior mote, rever o que você pode fazer e não interessa os outros. Faz o teu papel, porque daí as pessoas vão te usar como exemplo, né? E saber mais de onde vêm as coisas, para onde elas vão, para saber se o couro realmente é um problema ou não. Se, de repente, não está em outro ponto. A sustentabilidade é muito polêmica. Sempre tem duas visões. O meu estudo todo em Portugal foi em relação à sustentabilidade na moda e principalmente as questões de responsabilidade da moda, que é uma das maiores poluentes do mundo e tem muitos problemas, impactos ambientais e sociais, né? A questão das relações de trabalho, da gente se perguntar a origem das nossas roupas, que é o que o Fashion Revolution veio trazer à tona depois do desabamento do Rana Plaza, né, em Bangladesh. E, gente, ninguém muda o mundo tão rápido, mas vocês, como consumidores, e aqui entendam que consumo é uma coisa saudável. Consumismo é que é um problema, e a gente tem que saber diferenciar as duas coisas. Até porque estamos dentro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Então, nós queremos um consumo saudável, um consumo que construa, não um consumo destrutivo, que é o consumismo. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: consumir, nós vamos continuar consumindo, estamos sempre consumindo. A questão é, precisamos de tanto? É o que ela acabou de falar. Precisamos de tudo isso de tanto? Não. Eu acho que a gente tem que aprender a validar as nossas compras comprando de empresas éticas. Se a gente, como consumidores, se nós aprendermos a ser cidadãos consumidores antes de sermos consumidores cidadãos, porque eu acho que a primeira coisa é uma questão de cidadania, da gente ser pessoas éticas, saber o quanto estamos comprando, quem está pagando a conta lá na cadeia, porque quando a gente compra uma coisa muito, muito barata, alguém está pagando essa conta por nós. E a gente tem que pensar nisso. Então, saber diferenciar o consumo saudável do consumismo, que a gente vive numa sociedade capitalista e não podemos negar isso, mas eu acho que existem duas formas alternativas. Não é que eu vou deixar de comprar na Zara, mas eu posso começar a olhar para as marcas de moda sustentável, as marcas que estão sendo feitas aqui, as iniciativas locais que a gente tem, de pessoas que estão preocupadas, sim, com a questão dos impactos ambientais e sociais. E quem sabe ajudar um pouquinho, né? Às vezes a gente veste uma causa. A gente não veste só uma roupa, a gente veste uma causa. Dessas pessoas que estão tentando mudar o mundo, para o mundo se tornar um lugar melhor, bom para todo mundo. Então, reflitam em casa. Quando vocês estão fazendo alguma compra de vestuário, digamos assim, vocês estão ajudando a economia circular, vocês estão apenas... eu quero ter a coisinha da moda. Vocês estão tentando fazer uma compra que valide alguma empresa que está começando? Tudo isso tem que ser pesado por nós. Consumir não é errado, consumismo é que é. Eu acho que a gente pode aprender a consumir menos, mas melhor. Esse tema mexe muito comigo, porque eu tenho estudado cada vez mais o mercado sustentável, o slow fashion, e vendo como isso se reflete no meu trabalho na fotografia, e eu vivo cotidianamente num paradoxo. Eu trabalho para um mercado de consumo, e, ao mesmo tempo, eu sou contra esse consumismo exacerbado. Então, eu estou vendendo uma imagem, eu estou tentando gerar consumo com a minha foto, é o que o meu cliente quer, mas eu sou contra isso. Então, eu vivo num paradoxo. Eu estou usando um tênis da Insecta e vestindo uma roupa da Zara também, sabe? A gente vive cotidianamente esse paradoxo hoje. Mas, de uns anos para cá, eu comecei a refletir cada vez mais sobre... e todo mundo, né? A gente começou a falar isso recentemente. Eu e a Madi fizemos um editorial para o Dono agora. Daqui a pouco ele aparece. Só com marcas locais e sustentáveis e com algum viés de sustentabilidade. Eu sou completamente contra o uso de couro, por exemplo. Só que eu entendo muito essa questão. Eu sou vegetariano. Eu não consumo carne e, consequentemente, eu não vou consumir couro. Eu não consumo nada de origem animal. Mas o meu principal cliente de foto é uma marca calçadista de couro. E eu não consigo me dissociar disso. É uma angústia que eu tenho. Eu acho que é uma angústia que
todos na área da moda vão acabar sofrendo caso venham a querer pensar sobre isso. E eu acho muito importante pensar sobre isso e começar a plantar essa sementinha assim, e vamos adiante. A gente não vai acabar com a produção de couro, até porque hoje o nosso mercado local aqui no Rio Grande do Sul depende muito disso. Novo Hamburgo, essas regiões que produzem calçados dependem muito disso e é muito difícil dissociar isso. Mas é muito importante buscar alternativas e principalmente, ver qual é o nosso papel. Será que a gente precisa de mais roupa no mundo? Não, a gente não precisa. Vocês assistiram aquele documentário The True Cost? Alguém assistiu? É muito chocante o que se fala ali. A gente produz muita roupa e essa roupa ela não é descartada, ela não vai... Ela permanece no nosso ambiente. Os Estados Unidos, por exemplo, todo o excedente de roupa de doação vai para países como Timor-Leste, Haiti, esses países com problemas sociais graves. Essa doação de roupa, só que essa doação de roupa fica excedente lá e as pessoas e acaba quebrando o mercado local que não vende roupa. As pessoas usam essas roupas que foram... É muito doido isso tudo. É um paradoxo constante. Eu acho que uma das melhores coisas da sustentabilidade é essa valorização da mão de obra local. Eu me apavorei quando eu descobri que a gente importa as coisas e vem em containers. E esses containers são como sacolinhas de plástico do supermercado. E simplesmente não devolvem. O container em si é uma coisa descartada. É uma embalagem descartada. A China, por exemplo, não tem interesse nenhum que esse container volte, porque em meia hora ele produziu outro. Então, para que ele vai ir um oceano inteiro? E aí eu penso nisso que você diz. Então, por exemplo, sim, temos muitos problemas com couro. O couro, ele provoca câncer se ele não é curtido da maneira correta, tem o cromo 6 e tudo mais. Então, de novo, eu volto naquilo da cadeia e do teu consumo. O couro nacional, a gente sabe que as empresas sofrem não, elas devem passar por isso, de afluentes dos poluentes muito rígidos. Então, o couro nacional ele tem uma procedência boa, diferente de um couro, que agora eu não me lembro o lugar, onde você sabe que as pessoas são maltratadas, as pessoas chegam a perder os dedos por causa do contato com a água e tudo mais. Eu não quero esse couro para mim também, eu não quero esse tipo de produção. Então, é a questão do consumo mesmo. Eu ia dar outro gancho em relação a essa dos containers lá que você disse do Haiti. Eu gosto muito, por exemplo, tem um supermercado que eu vou, a gente pode falar nomes? Pode. Que é o Zafari. Eu sou paulista, né? Então o Zafari é bem gaúcho. E aí o Zafari tem umas etiquetinhas que diz produto local. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu falo, olha, produto local é esse que eu vou levar. Entendeu? Porque não precisou rodar um mundo inteiro para chegar até aqui. Então, eu tento, nas minhas pequenas ações, fazer essas coisas. E não tem problema eu estar com uma blusa da Zara, desde que eu use essa blusa. Use, reuse. Né? O problema é o descarte. Eu comprei em 2013. Tá, Gente... Você tá... E um dado assustador, gente, isso é pesquisa científica. 90% das roupas que são jogadas fora e viram pilhas, né, lixões da indústria têxtil, poderiam ainda ter sido usadas. Elas foram descartadas precocemente porque as pessoas compram uma, jogam fora a outra, não querem nem saber se aquilo vai estar num aterro sanitário, se é biodegradável, se não é. As pessoas não estão nem aí. O descarte, o excesso do descarte, se vocês vissem as pilhas que tem nos países em desenvolvimento, não tem o que fazer com aquilo, não tem reciclagem que dê conta daquele excedente todo. Então, se vocês um dia lerem sobre a política dos resíduos sólidos, vocês vão ver que consumidores e fabricantes são solidários no descarte desses produtos. É bom a gente saber disso. Não é só quem fabrica. Quem consome e joga fora em qualquer lugar também tem responsabilidade nisso e pode ser penalizado. Não, mas é bem isso, Madi. A gente e vocês, enquanto profissionais da moda que estão em formação e daqui a pouco vão entrar no mercado, tem que pensar muito sobre isso, porque
é muito complicado pensar que cada um de vocês daqui a pouco que goste de criação vai criar uma marca de moda, sabe? O Ronaldo Fraga falou no São Paulo Fashion Week retrasado que o mundo não precisa de mais uma marca de moda e não precisa de mais roupa. E ele é um estilista, sabe? Viver com esse paradoxo é complicado, mas eu acredito muito no consumo local, girar a economia local. Acredito muito em upcycling, em comprar roupa de brechó, em reutilizar a roupa. Esse meu casaco eu comprei por R$90 num brechó e provavelmente isso aqui numa loja custava R$400 e ele está em perfeito estado para uso, sabe? Eu não tenho uma resposta, eu vivo cotidianamente me perguntando e pesquisando sobre isso, como vai ser daqui para frente, em termos de fotografia de moda, de produção de moda e de criação de moda. Mas eu acredito muito no caminho da sustentabilidade, acredito muito que a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente já chegou num esgotamento de resíduo, de tudo. O maior vilão no mundo da moda e na produção de moda é o algodão. E a gente não sabe disso. A gente não sabe o quão poluente é o algodão. Pelo menos eu não sabia, tá, um tempo atrás. E o impacto que isso gera no nosso ambiente. Uma coisa que se produz um monte. A gente produz bilhões de camisetas de algodão por ano, sabe? Que problema a gente está causando para o mundo. Então, acho que é gradativo, vai demorar um pouco, mas é muito importante que a gente esteja falando sobre isso e a gente esteja pensando sobre isso, porque é a gente que vai fazer alguma diferença. E vocês, a gente está aqui como pessoas que já estamos no mercado, vocês são o futuro do mercado. A gente acredita muito no que vocês vão fazer, no que vocês estão refletindo, no que vocês estão pensando em fazer. Talvez a nossa geração não veja, ele é mais jovem, mas digo a minha geração, vocês dois são mais jovens, a minha geração não veja essas mudanças positivas que a gente quer ver na sociedade, mas vocês, gente, vocês têm a capacidade, vocês são agentes transformadores da indústria da moda. Então, eu dou assim as boas-vindas para vocês no nosso mercado e eu desejo muito que vocês consigam chegar lá e dar o recado de vocês, seja na área que vocês escolherem. Vocês são o futuro da moda, vocês são os agentes de transformação. Nunca esqueçam disso, vocês têm esse poder de mudar e talvez fazer com que todos possam viver numa sociedade melhor, mais justa, usando a moda, tendo a moda como esse agente transformador através de vocês. Vocês são as pessoas que vão levar isso para frente. Eu vou aproveitar a fala dos nossos convidados, essa última pergunta para fazer o encerramento. E, na realidade, assim, não é da lição, mas eu acho que o melhor caminho é a gente não ser radical. Se a gente conseguir não ser radical, a gente já vai estar conseguindo quase que 50%. Então, quando a gente fala de moda ecológica, quando a gente fala de reaproveitar, de reutilizar, se vocês conseguirem que uma peça do guarda-roupa, 2 peças do guarda-roupa de vocês passem a ser isso, se quando vocês vão dar um presente, vocês já façam uma escolha mais acertada para esse presente, para apresentar um outro caminho, a gente já está começando a sair. E isso vai, acredito eu, que vai acontecer gradativamente. Então, assim, é extremamente importante a gente pensar ecologicamente e é pensar no outro, né? O outro é o planeta que, obviamente, nos dá de retorno a nossa existência. Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado o tempo inteiro. Agradeço a presença de todos, muito obrigado.